Primeiro, bom dia a todos e super bem-vindos ao primeiro Alus Day. A gente tem um aninho aí de empresa combinada e esse é o primeiro evento que a gente está fazendo. O evento hoje, vocês estão muito acostumados a falar comigo e com o Rafa, né? Para quem não me conhece, eu sou Daniela Guanabara, diretora financeira de Relações com Investidores da Alus, e geralmente vocês falam muito com a gente ao longo do ano. Então, a ideia hoje é ter um evento em que os outros diretores executivos vão aparecer mais, junto com o material que a gente distribuiu para vocês, tem a agenda do evento, e depois de um primeiro painel que o Rafa vai apresentar, a gente começa com 3 diretores de cada vez, com temas alinhados. Então, a cada bloco de 3 diretores, a gente vai ter diferentes temas, e, ao final, a gente vai fazer as perguntas e respostas. Eu sei que a gente tem membros da imprensa na plateia, a gente só pede que, na parte do Q&A, as perguntas sejam feitas só por analistas e investidores, e depois a gente vai reservar um espaço para falar com a imprensa à parte. Então, sem demorar muito mais, a gente vai começar o evento com um vídeo, e logo depois o Rafa começa com o primeiro painel. Obrigada, pessoal. A vida é feita de momentos que encantam e transformam e fazem os dias valerem a pena. Nós criamos esses momentos. Existimos para conectar as pessoas, negócios e a sociedade, servindo e encantando todos os dias. Aqui as pessoas vêm em primeiro lugar. Nossa cultura é forte, vibrante e temos a energia da inovação. Somos gente, incentivamos um ambiente de trabalho aberto, diverso e inclusivo, onde podemos ser quem somos e nos relacionamos com respeito e empatia. Somos consumidor. Temos o consumidor no centro das nossas decisões e trabalhamos para aprimorar sua experiência, seja no ambiente físico ou no digital. Somos ética. Fazemos o que é certo, independente da situação, e damos o exemplo. Temos orgulho da nossa reputação e zelamos pela nossa imagem. Somos time. Reconhecemos e valorizamos o desempenho individual e coletivo. Somos resultados. Atuamos com eficiência, agilidade e simplicidade, com foco em resultados, para gerar valor para a companhia no longo prazo. Somos inovação. Somos inconformados e acreditamos que é possível fazer diferente. Mantemos a mente aberta, aprendemos e nos desafiamos a ser melhores todos os dias. Somos longo prazo. Assumimos a responsabilidade de tomar decisões que fortaleçam e evoluam o negócio no longo prazo de forma sustentável. Fazemos isso com senso de dono, equilibrando os resultados esperados com a perenidade da companhia. Somos a mais inovadora plataforma de entretenimento, lifestyle, serviços e compras. Somos Alus. Alô, bom dia, pessoal. Esse vídeo falou para vocês dos nossos valores, os valores da nossa nova companhia, que vão permitir que a gente crie transforme essa plataforma, esse potencial de negócio, de oportunidade de trabalho, de negócios, de encantamento para o consumidor, de uma forma perene, né, e que continue gerando resultados bons tanto para os acionistas, quanto para as pessoas que trabalham aqui, quanto para a sociedade que está no nosso entorno. Esse é o nosso compromisso. E eu queria começar, antes, fazendo um agradecimento ao nosso time de RI, que foi espetacular em fazer essa apresentação. Vocês vão ver, para quem está de fora, e eu já estive de fora, né? A gente não tem ideia de como é difícil tentar condensar as informações mais importantes, mais relevantes para os investidores, de um grupo de 14 mil pessoas que trabalham aqui, né, seja diretos e indiretos. Nós somos perto de 5 mil pessoas trabalhando diretamente para a companhia, além dos nossos fornecedores. Isso é um trabalho muito difícil de selecionar o que vale a pena trazer para vocês e o que cada um vai trazer de mensagem para vocês. Então, eu queria agradecer ao time de RI pelo trabalho incrível. Obrigado, galera.
e pelos fornecedores, pelo nosso time aqui que está organizando o nosso evento. Também foi um trabalho gigante. A gente não imagina o que é tentar condensar e escolher exatamente o que está acontecendo nessa companhia inteira para trazer os pedaços mais importantes para os investidores. A gente espera que sejam os mais importantes, né, para vocês. Além de agradecer a presença de todos, eu queria me apresentar para quem não me conhece ainda. Tem muito mais gente aqui do que nos últimos eventos. Então, eu sou o Rafael, CEO da Allos. É realmente um orgulho enorme trazer para vocês o nosso primeiro Allos Investor Day. No dia 9 de janeiro, agora há pouco, a gente completou o nosso primeiro ano de vida como companhia integrada. É uma história muito bacana porque combina tudo que foi feito durante décadas, né, por 3 empresas, né, a Sonai, BR Malls e a Allianz. E o ano de 23 foi incrível para a gente. Foi cheio de desafios que foram superados pelo time, tocou um processo de integração sem disrupção, porque eu acho que vocês sabem quanto é difícil, né, juntar 2 companhias grandes, apesar de ser do mesmo setor, e conseguir entregar de uma forma tão rápida uma companhia trabalhando coesa, reportando números sustentáveis, robustos, com geração de caixa, né, com pouca perda de despesas e sem nenhuma disrupção. Já apresentamos captura de sinergias. Durante o ano, a gente provocou algumas discussões importantes que eu acho que vão ser refletidas aqui, e um pedaço é um pedaço do que eu vou falar do nosso ecossistema de negócios, a Allos como um ecossistema de negócios que viabiliza oportunidades para a gente, para lojistas e para um ambiente muito mais completo, né, desde logística, criação de valores, entrega a partir do shopping, conexão via digital, formando, de fato, essa nossa grande companhia. Mas, para isso, a gente precisa ter um propósito, né? E esse nosso propósito, a criação dessa nova marca, trouxe o propósito que a gente falou aqui no vídeo, que é o propósito de conectar as pessoas, os negócios, a sociedade, servindo e encantando todos os dias. E, para isso, a gente precisa ter um molde, né? Algo a perseguir, que é o momentos que encantam e transformam. E nós somos responsáveis por criar esses momentos, usando o shopping como o grande pilar, a grande plataforma de lançamento desse ecossistema, de criação desses valores. Então, incluindo durante todo esse roadmap estratégico, diversas medidas que nós vamos tomar para fortalecer esse ecossistema, para criarem algumas oportunidades adicionais do que a gente ainda não hoje oferece. Para isso, a gente precisa de pilares estratégicos muito robustos, né? Uma missão clara, né? A primeira delas, reforçar nossa cultura, né? Criando e reforçando o nosso modelo de gestão de pessoas, de gestão de gente, de talentos. Ser a melhor experiência para o consumidor no centro da nossa decisão, porque a nossa companhia ela usa a propriedade como uma alavanca de valor para atender ao consumidor, né? E não como uma empresa de properties que quer só maximizar o aluguel no curto prazo. A gente quer ter um portfólio de líderes, de shoppings e ativos que sejam líderes, que sejam capazes, né, de gerar valor no longo prazo, de gerar retorno acima da inflação de forma composta, e que sejam magnetos para os nossos consumidores. Trazer o consumidor para que ele viva a vida do shopping, seja presencialmente, seja digital, seja se conectando e usando o shopping como um ponto de serviço, de lazer e entretenimento. Para isso, a gente precisa inovar constantemente, que é um outro pilar nosso, importantíssimo, e entregar os resultados. Porque para criar um legado, para construir um legado em cima de tudo que a gente fez até hoje, tem que entregar resultado, porque sem dinheiro não se cria legado. Sem dinheiro não se mantém uma base de acionistas fortes, não se mantém uma ação valorizada e não se mantém uma ação capaz de fazer negócios no futuro, gerar mais oportunidades para a gente. Então, a gente tem consciência de que esses pilares eles andam juntos, assim como o último pilar de sustentabilidade, de sustentar o nosso negócio para o longo prazo e para, de fato, perpetuá-lo.
né, com respeito pela sociedade e tendo a sociedade como aliada, os órgãos públicos como aliados, né, e giving back, né, devolvendo para a sociedade o que a gente consegue gerar de negócio para a gente. Em números, como é importante a gente destacar, vocês já conhecem, mas eu acho que é importante atualizar, após as vendas, após todas as análises que a gente fez em termos de consumidor, em termos de captura de dados, informações, né, após as vendas dos nossos ativos, que a gente fez alguns shoppings no último semestre, principalmente, nós somos hoje 58 shoppings, 15 mil lojas, 54 milhões de visitas por mês, sendo que delas 16 são visitantes únicos, pessoas que frequentam o shopping, indivíduos, 16 milhões de indivíduos frequentando nossos shoppings. A apresentação vai estar no site logo após o Alus Day já está no site, então não precisa, pode tirar foto à vontade, mas quem quiser depois baixar está lá, tá? Então está de graça lá. Então, em termos de resultado, eu acho que não precisa entrar muito no detalhe, todo mundo já sabe, esses números são muito robustos, mas o que eu acho mais importante para destacar para vocês é a gente atingir 2 bilhões de EBITDA com a conversão de caixa que a gente teve, fala muito sobre a credibilidade que a gente quer ter e que a gente espera manter com os investidores. Em março de 2022, quando a gente fez a última atualização da proposta para a fusão com a BR Malls, a gente se propôs a entregar 2 bilhões de reais de EBITDA, com alto índice de conversão de caixa e com geração de caixa livre, né, como FFO e tudo mais, no final do ano de 23. Né? Então, a gente esperava rodar o running rate, esse patamar de 2 bi, atingi-lo no final de 23. A gente atingiu em março de 23. Eu acho que poucas fusões, pelo menos que eu acompanhei como analista, ou que eu acompanho hoje como espectador do mercado, raras fusões de empresas do tamanho das nossas entregaram resultados tão claros, tão bons, tão rápido e de forma sem disrupção. Isso, agora, talvez pareça óbvio, nossa obrigação, mas durante muito tempo a gente apanhou muito, foi muito questionados. E eu acho que em termos de FFO, então, é onde eu acho que se faz ainda mais um principal destaque, porque a gente entregou esse 1,2 bilhão de reais de FFO muito antes do que se imaginava e muito mais do que os nossos analistas aqui previam, né? O consenso era 1 bilhão de reais no início do ano de 23, de FFO para essa companhia combinada, por conta de custos, despesas, dificuldade de integração, ou pouca crença nas sinergias. Existia até uma sinergia que foi curiosa, né, que a gente ia conseguir chegar, né, nesses resultados, por conta do investimento feito em ações de BR Malls. Foram 1,9 bilhão de reais feitos a 12,3% de cap rate, né? E a gente desinvestiu 1,8 bilhão de reais agora nos últimos 4 meses do ano, a 8,2% de cap rate. Né? Então, isso tudo fez com que a gente pudesse não só gerar um bom FFO no ano passado, mas garantir uma boa geração de caixa para este ano, né? E mostrar que, de fato, sim, as sinergias existiam, até as financeiras, né? Uma vez que a gente saiu de uma empresa que a gente está rodando já, a nova companhia, em conversão de caixa, similar a que a Alus tinha, a Also tinha, né? Em menos de um ano, menos de 8 meses, na verdade, o que nos dá um orgulho muito grande, de ter conseguido desalavancar a companhia ao mesmo tempo que a gente entregava resultados operacionais muito robustos, né, e que permitem a gente ter convicção de que o negócio é muito bom, e muito resiliente e que tem um futuro muito grande pela frente. E que com isso a gente pode falar do futuro. E esse futuro requer uma visão, né, de para onde a gente tem que ir e para onde que esse ecossistema de negócios vai nos levar e o que vai permitir que esse ecossistema seja factível. E eu chamo de ecossistema porque o shopping é o pilar principal de um grande ecossistema de oportunidades. Oportunidades de varejo, oportunidades de serviço, entretenimento, de lazer,
de encantar o consumidor de diversas outras formas e de anunciar, de fazer empreendimentos imobiliários. Todo esse ecossistema requer uma visão, né, e conhecer quem é o nosso consumidor e o que a gente precisa entregar para esse consumidor. E o que a gente tem que ter como objetivo da companhia para que esse ecossistema se reforce. O consumidor, hoje, a gente não disputa o share of wallet dele. A gente disputa o share of life, especialmente no shopping, em que a gente oferece diversas oportunidades para o consumidor passar momentos da sua vida no shopping ou convivendo com o shopping, né? Então, o share of life só é garantido conhecendo esse novo consumidor. E o nosso consumidor atual é o que a gente chama de zero consumer. Por que ele é um zero consumer? Travou aqui. Por que ele é um zero consumer? Porque ele é um consumidor que ele espera ele tem expectativas sobre nós. Ele tem zero boundaries, né? Ele não tem barreiras. É um consumidor que exige experiência digital. Ele está em todos os canais, ele vive o físico, o digital, ele está na internet ao mesmo tempo que está dentro do shopping, pode estar vendo até um streaming dentro do shopping, ou seja, eu estou disputando a atenção dele, mesmo ele estando dentro do shopping com diversas formas. Esse consumidor, ele é zero mid-range, porque o mesmo cara que pode ter um super potencial de consumo, ele pode economizar com coisas que para ele são supérfluas. Com marcas, com grifes de roupa, por exemplo, mas ele pode exigir experiências incríveis, né, como um teatro bacana, como um restaurante super especial, ou uma gastronomia completa, ou uma área de gastronomia, né, ou seja, experiências que demandam alto consumo versus um consumidor que não tem esse meio do caminho. Então precisa conhecer muito, né, e sempre estar próximo dele. Esse consumidor, ele é zero loyalty, ele não é fiel a marcas, ele respeita marcas, ele ambiciona ter marcas, algumas que ele valoriza, mas ele não é fiel a elas, ele está sempre experimentando novas. Por isso que a nossa missão é ter marcas novas, experiências, marcas que se atualizem, oportunidades, né, de negócios, eventos que se complementem com as marcas. Esse consumidor, ele é zero patient. Eu não tenho paciência, tem que ser fricção baixa, reduzindo fricção todo dia, buscando uma melhor experiência. E tem que ter um compromisso com a sustentabilidade, porque ele também é net zero, né? É um consumidor muito exigente do ponto de vista de sustentabilidade e de impacto na natureza ou no ambiente ou na sociedade. Essa consciência, né, faz com que a gente olhe para o nosso portfólio, olhe para as nossas oportunidades de negócio e seja muito criterioso, muito cuidadoso em entender o que a gente pode oferecer nessas experiências únicas, né, e por que o nosso portfólio teve que ser ajustado para que esses nossos shoppings sejam pilares de negócios que possam gerar essas experiências que vão capturar o share of life do nosso consumidor. Então, para isso, eu passo aqui para o próximo slide, em que a gente está falando de como que a gente preparou o nosso portfólio, a nossa base de ativos, né, os nossos principais pilares do ecossistema, para atender a esse consumidor e capturar esse share of life. Hoje, nós temos 47 shoppings, mas há poucos anos atrás, em 2017, essa somatória dava 73 shoppings. Eram 9 shoppings da Sonai, 44 shoppings da BR Malls e 20 shoppings da Aliança. Hoje são 47. Só que esse grupo é um grupo muito mais robusto. É menor, porém mais robusto, porque são shoppings que têm características muito mais similares. Desses 26 shoppings que saíram do grupo, 26 shoppings a menos de 2017 para cá. É muita coisa. Esses 26 shoppings não tinham as características que nós buscamos para criar esse ecossistema robusto de negócios e de oportunidades. Por exemplo, eles não tinham os critérios de 400 milhões de reais de venda ou de dominância nos seus mercados, né? O que é esse critério de dominância e de 400 milhões? Por que é tão importante? Porque a gente consegue atender às necessidades dos nossos parceiros lojistas, dos incorporadores imobiliários. Por que isso é tão importante? Apesar de ser menor,
né, e mais simples, esse portfólio gera oportunidades incríveis para os nossos lojistas, e os nossos lojistas têm que estar nesses shoppings. São os shoppings que vocês vão ver nas apresentações do Vicente e do Felipe, são shoppings que conseguiram atingir patamares de vendas totais de relevância para os nossos consumidores, né? Se a gente vê o mais importante aqui, o primeiro e mais importante, é que esses shoppings têm massa crítica para atrair lojistas, oportunidades de negócio, né? Eu acho que pode acelerar um pouquinho aqui. Com vendas, como eu disse, esse critério de 400 milhões para a gente é o mais importante, junto com o critério de dominância. Por quê? Porque 400 milhões de venda para a gente é muito mais importante do que vendas por metro quadrado. E as pessoas perguntam, por que isso é calculado? Porque quando a gente faz investimentos, quando a gente compra um shopping, quando constrói um shopping, você não faz análise por metro quadrado, você faz análise sobre o capital empregado. E o capital empregado varia de acordo com a região, de acordo com o local, e de acordo com a oportunidade do momento, como vocês vão ver em alguns cases que vão ser apresentados aqui. Então, hoje nós temos um grupo de 44 shoppings que tem essas características de relevância, de um total de 47 shoppings que são nossos, né, próprios. Enquanto que o nosso maior concorrente, que é a empresa que a gente mais admira no mercado também hoje, depois da nossa, a Multiplan, é uma empresa que tem 18 shoppings que vendem 400 milhões de reais. Apesar da Multiplan ter, né, como vocês sabem, 7 shoppings que são conhecidos como os fantásticos shoppings, né, os que puxam o resultado, que vendem mais de R$1 bilhão por mês. Só que o lojista, ele vê os resultados a partir da venda total da loja, os custos de operação e o resultado no P&L dele. E é assim que se cobra aluguel e é assim que se cobra, ganha-se dinheiro como dono de shopping ou gerando oportunidades para esse lojista. Enquanto a Multiplan tem 7 shoppings desses que são maravilhosos, nós temos 12 shoppings próprios que estão entre os 60 melhores shoppings do Brasil, além de ter os 44, né, dentro desses, os 12 incluídos, que vendem essa quantidade super relevante e que são dominantes nos seus mercados, dominantes nos seus bairros, dominantes em cada uma daquelas regiões em que nós estamos. Com as vendas que nós fizemos agora, isso se reforçou ainda mais, vamos ver um portfólio ainda mais homogêneo para o trabalho que o nosso time vai ter que realizar no ano que vem. Além disso, nós temos um 13º shopping, que é o Eldorado, que se enquadra nesse grupo, faz parte do nosso ecossistema. De novo, o efeito ecossistema, ele depende menos, hoje, para a gente, de ser dono de cada um dos ativos desse ecossistema. Como muitas empresas de plataforma, a gente pode ter participação nos negócios em que nós estamos envolvidos, mas não necessariamente a gente precisa ter o capital empregado em todas as pontas desse negócio, né? Como na logística, a gente vendeu o nosso negócio de logística para a Rappi, e hoje a gente tem 4 ou 5 fornecedores de logística dentro dos shoppings, né? A Rappi hoje é um dos fornecedores junto com o iFood e outros tantos. Então, indo para o slide em que eu queria concluir, falando um pouco de como é hoje a nossa relevância regional. Vocês já sabem que nós somos donos de diversos mercados no Brasil. Capitais como Manaus, Belém, Cuiabá, Goiânia, Campo Grande, cidades como Londrina, cidades espetaculares, Campinas, né, todo o Centro-Oeste, né, nós somos os principais players em cada um dos mercados relevantes do Centro-Oeste. Mas e nos 2 maiores mercados do Brasil? O que a Allos se tornou? Os 2 principais mercados de varejo no Brasil. A Grande São Paulo, os shoppings nossos, esses shoppings que vendem mais de 400 milhões, dominantes, depois das vendas dos menos relevantes, na Grande São Paulo, nós vendemos 9,2 bilhões de reais, enquanto o nosso segundo maior concorrente vende 5,6 bilhão de reais. É um ótimo número, maravilhoso, só que a nossa é quase o dobro. Então, por mais que a gente não tenha aquele ativo que a gente sabe que todo mundo gostaria de estar, todo mundo gostaria de ter, que vende bilhões de reais, juntos, nos nossos shoppings, que são relevantes nos seus bairros e que permitem crescimento e abertura de novas lojas dos nossos parceiros, vendem 9,2 bilhão de reais só no centro, na Grande São Paulo, região metropolitana da maior cidade do Brasil. E no Rio de Janeiro, que é o segundo maior mercado de varejo do Brasil, após as vendas dos nossos ativos, nós ainda vendemos 8,6 bilhão de reais, quase o dobro, né, da Multiplan,
no Rio de Janeiro. Então, a gente mostra, isso acontece em BH, isso acontece em outros tantos mercados em que a gente também está. Então, ou a gente hoje tem uma plataforma que não existia há 12 meses atrás. Essa plataforma a gente está só começando a extrair valor dela, né, e de gerar oportunidades para os nossos negócios. Para isso, para criar esse ecossistema, além de ter os principais pilares, que são os shoppings, a gente tem investido muito, né, no fortalecimento do mix, na experiência do consumidor. Só em atividades que têm a ver com experiência de consumidor, de trazer melhores, aumentar a frequência, melhor experiência, tornar a vida no shopping mais sofisticada, a gente dobrou o número de operações desse tipo no portfólio combinado de hoje, nos últimos 4 anos. São academias, universidades ou escolas, clínicas médicas, serviços de beleza, restaurantes. Isso tudo, olha o número é impressionante. Em metro quadrado é gigante e em receita também é enorme, né? Isso tudo para captar, como eu falei, o share of life. E para isso a gente tem outros pilares que a gente tem, ou que a gente opera, ou que a gente traz parceiros na gastronomia, no entretenimento para as famílias, nas experiências únicas que nós geramos nos nossos shoppings, lazer, conveniências, né? Eu vou passar a palavra agora para o Leandro, para ele falar de integração e negócios, em que a gente teve um trabalho que foi maravilhoso, espetacular. Eu não vou usar a palavra, não vou ser humilde de dizer, ainda mais tendo visto o que aconteceu nas outras integrações durante os últimos 3 anos. Então, acho que não precisa ser humilde. A gente fez um trabalho espetacular de integração, não tiramos o olho da bolinha, e ganhando dinheiro e ainda melhorando a experiência do nosso consumidor, melhorando nossos shoppings e fazendo grandes transações, né, como a gente entregou no final do ano. Então, obrigado, pessoal, obrigado por terem vindo. Vou passar a palavra para o Leandro e espero que vocês aproveitem o dia para aprender ainda sobre a nossa companhia. Valeu. Bom dia, gente, tudo bem? Para quem não me conhece, meu nome é Leandro Lopes, eu sou responsável, junto com o Vicente e com o Felipe, pela área de negócios, mas especialmente esse ano eu fiquei muito dedicado à integração das duas companhias e, como o Rafa mencionou, acho que a gente teve um ano desafiador, mas o principal disso é que a gente conseguiu fazer uma integração sem grandes rupturas, né? No final do ano, a gente se reuniu e colocou aqui quais eram os principais desafios dessa integração, além de sinergia, né? E, claramente, os principais desafios era não ter ruptura na operação, né? No dia 10, os shoppings tinham que abrir, normalmente, atender seus consumidores. As negociações que as duas companhias estavam fazendo de maneira distintas tinham que seguir, mesmo tendo sido negociadas por equipes distintas, né? O consumidor estava lá, as obras tinham que continuar, né? E os shoppings tinham que abrir, né? A gente tinha que garantir operação e excelência. Além do mais, tinha um mar de coisas de processos. As duas companhias funcionavam de maneiras distintas. Aprovações, pagamentos e um mar de coisas que todo mundo que já trabalhou em empresa sabe como funciona. Além disso, tinha o desafio de pessoas que não trabalhavam juntos, novas lideranças, novas equipes, novas estruturas, sem perder pessoas importantes, né? E trabalhar naturalmente uma nova cultura, marca, valores, né? Essa parte de pessoas e cultura, a Renata vai poder detalhar muito melhor do que eu, né? Ela conduziu grande parte desse trabalho, ela vai apresentar logo depois de mim. Então, acho que esse era o principal desafio e a gente trabalhou os primeiros meses muito focados nessa questão de fazer a companhia funcionar bem, entregando resultados. Além disso, todo mundo sabe, tinha um nosso compromisso de entrega de valor, né? Onde a gente se comprometeu a entregar lá entre 180 e 210 milhões de reais, sendo 60% receitas e 40% custos, e um desafio de entregar cerca de 80% disso nos primeiros 3 anos. Eu trouxe aqui um gráfico de maneira mais sintética, como a gente está aí nesses primeiros 9 meses, né? Então, essa primeira coluna mostra os 46 shoppings administrados para a companhia em 2022, e logo ao lado, o que é o crescimento de inflação, mais um crescimento orgânico desses 46 shoppings.
O que é esse crescimento orgânico? A gente voltou para 17, 18 e 19, olhou qual era o percentual de crescimento acima da inflação que essas duas companhias entregavam nesses 3 anos antes do Covid e aplicamos aqui em 23. Então, esses 107 milhões, ele é o resultado da inflação mais o que era o crescimento orgânico das duas companhias antes da inflação. Ou seja, se elas tivessem andado sozinho e tivessem mantido o seu ritmo de crescimento dos últimos 3 anos, teria aí pelo menos 107 milhões. Entretanto, a gente fez cerca de 160 milhões, dos quais 54 milhões são fruto aí de sinergia de receita. É óbvio, gente, que aqui é uma maneira sintética, simplista de mostrar. Todo mundo sabe, a gente já falou exaustivamente, que a gente fez um trabalho gigante com a BEM, onde a gente tem super detalhado cada alavanca de valor. A gente monitora loja a loja, a gente tem o Sistema Bahia, onde a gente olha preço no detalhe, né? Mas para tornar isso aqui de maneira muito mais simples de entender, a gente trouxe aqui um resultado comparado com o que seriam as companhias sem essa fusão. Mas vale destacar que quando eu olho hoje para estacionamento, as companhias hoje têm uma margem de estacionamento 2% melhor do que elas eram entre 17 e 19 separadamente, fruto de um trabalho muito rigoroso de custo que foi feito dentro da área operacional. Quando a gente olha hoje, a gente está negociando operações de mall 10,2% acima do que eram as companhias separadas. E quando a gente olha para as linhas de aluguel, a gente tem todos os indicadores melhores do que eram as companhias separadas, né? Seja desconto, preço médio, ocupação, todos eles. Então, para quem quiser um dia um pouco mais de detalhamento, marca com a Dani, porque a gente tem um plano aqui linha a linha, aqui é uma maneira mais sintética de mostrar que nesses 9 meses a gente trouxe aí cerca de 54 milhões de sinergia de receita. Quando a gente olha para despesas, né, e custos, esse daqui é o resultado é o percentual de SG&A e custos em relação à receita bruta. Vocês veem que a gente reduziu aí cerca de 1,8%, o que dá uma sinergia próxima ali de 30 milhões de reais, de 28 milhões de reais. As principais alavancas aqui são fruto da reestruturação. Quando a gente fala aqui de pessoas, a gente teve aqui reduções entre 10% e 20% das áreas, dependendo da área, algumas puderam ser mais, outras menos. Naturalmente, escritórios, custos de auditoria, serviços prestados, né? Modelo de comissionamento, mudamos o modelo de comissionamento de seios de todo mundo, né? Então, isso tudo a gente fez ao longo do ano e estamos já colhendo aí frutos dessa nova estrutura. Quando a gente olha para condomínio, né, todo mundo dizia que as companhias já eram super eficientes, e de fato eram super eficientes, mas a gente começou aqui por facilities, isso aqui é um trabalho que não termina nunca, né, mas ao longo do ano a gente renegociou todos os contratos de limpeza, segurança, manutenção, obtivemos quase 1.000 propostas, renegociações ao longo do ano e tem mapeados aqui cerca de 20 milhões de reais só nessa área para serem capturados ao longo dos anos. Tecnologia é uma outra pauta que a gente não trouxe aqui, mas foi feito um trabalho super profundo ao longo do ano, olhando para o parque tecnológico de ambas as companhias, entendendo quais eram os sistemas, e a gente viu que tinham ali 25 fornecedores duplicados, né, que foram naturalmente cancelados, alguns, sobreposição de fornecedores, renegociação de preços, chegando na média os contratos a serem até 30% menor. Então, nessa linha, a gente tem aqui mapeado mais uns 20 milhões de reais a serem capturados aí para cima. Então, o resultado dessa sinergia aí nesses 9 primeiros meses, a gente tem aí cerca de 82 milhões de reais capturados e olhando para frente e reafirmando aqui nosso plano, tem uma perda fruto desses shoppings que foram vendidos, né? Tinha sinergia mapeada nesses shoppings de 12 milhões, mas a gente está confortável em manter os 210 milhões, porque ao longo do ano
a gente teve cada vez mais certeza e mapeou novas oportunidades. Então, acho que independente dos shoppings que saíram, a gente hoje reafirma aqui o nosso compromisso dos 210 milhões que foram nosso compromisso no começo. Por fim, eu não vou me alongar muito na área de negócios, o Felipe e o Vicente vão fazer uma apresentação um pouco mais extensa, mas que o foco continua em resultado e compromisso no plano de sinergia, né? Eficiência e qualidade com foco no nosso consumidor, isso aqui é uma melhoria contínua dos nossos shoppings. Tem um trabalho bastante grande interno de processos, sistemas, interfaces da área, coisas que mudam ao longo do ano, que a gente tem que garantir mais eficiência, ou seja, tem um trabalho de eficiência interna ao longo do ano para ser feito, e claramente manter a referência, né, e buscar cada vez mais aí nossa alavancagem e força comercial. Obrigado, gente. Eu vou chamar a Renata aqui para apresentar. Muito bom dia. Vocês me escutam bem? Prazer estar aqui com vocês hoje para contar um pouco da perspectiva da área de pessoas durante o processo do último ano. A trajetória foi uma trajetória que gera muito orgulho para a gente. E nos próximos minutos eu vou contar um pouquinho dessa história para vocês. Para contar essa trajetória, a gente dividiu em duas grandes frentes aqui, né? Primeiro, antes de mais nada, a gente precisa falar que a gente está falando de uma gestão de mudança, de um processo de integração que foi extremamente profundo. Duas grandes empresas que se uniram formando a Allos e com uma perspectiva vinculada a gente e performance, a gente dividiu um pouco para contar essa trajetória. Se a gente parar para pensar num aspecto vinculado a pessoas, né, e a gente está falando em cultura e valores, gestão de talentos, desenvolvimento, cultura organizacional, employee value proposition, qualidade de vida, atração e onboarding. Por outro lado, se a gente pensar com a perspectiva de performance, a gente está falando de modelos de negócio, de estratégia, planejamento, desenvolvimento organizacional, remuneração, metas e ciclos de performance. Se vocês me perguntarem qual foi o fator crítico de sucesso do último ano, eu ouso dizer que foi esse processo de mudança de uma forma muito cuidadosa e integrada entre as lideranças. E eu vou contar para vocês como a gente organizou esse processo, com alguns exemplos, inclusive. Quero comentar como é que foi, num primeiro momento, a nossa jornada de cultura. A gente, no início dessa história, lá no início do ano passado, a gente começou a fazer um diagnóstico muito profundo para entender a percepção coletiva dos nossos colaboradores. Porque tudo na vida passa por a gente entender de verdade qual é o diagnóstico, né? Entender qual é o baseline que a gente tem. E como é que a gente fez isso? Inicialmente, através de uma pesquisa de cultura. Na sequência, entrevistas com as lideranças, focus groups com vários colaboradores do shopping e da holding. No segundo semestre, a gente optou por fazer uma pesquisa que é uma pesquisa Pulse. Vários de vocês já devem ter participado de pesquisas dessas de clima, né? Tem duas perguntas que são muito clássicas, né? Você recomendaria para um colaborador essa empresa? Ou você tem orgulho da empresa que você trabalha? Imagina isso aos 6, 7 meses da união de duas grandes companhias formando a Allos. Foi isso que a gente fez para sentir se a gente estava no caminho certo. E aí, pessoal, eu trago um número para vocês. 82% de adesão de pessoas participaram dessa pesquisa, responderam, e 94% de engajamento. Isso significa que essas duas questões vinculadas ao orgulho, que se eu indicaria para um amigo, a companhia que a gente trabalha, elas foram respondidas, na sua ampla maioria, com alto engajamento. E esse mostrou para a gente que a gente estava no caminho certo. E foi um grande orgulho para a gente nesse momento, quando a gente recebeu esse resultado. Também realizamos, porque é um diagnóstico importante, o censo. O censo compreendeu a participação de um grande número de colaboradores, 83%, praticamente um pouco mais de 10 mil colaboradores diretos e indiretos. Por que os indiretos? Os indiretos são conectados a impactar a cadeia de valor. E por isso é tão importante a gente entender que diversidade é essa, como é a composição da Allos. E aí, pessoal, a gente foi para um segundo momento da nossa jornada de cultura, que é uma discussão profunda na liderança com relação ao trabalho de construção, né? De que forma que a gente vai organizar a cultura da nova companhia. O Rafa falou no início do propósito, dos valores.
Isso é um pouco a forma como a gente organiza o nosso guia de cultura. E esse material foi desenvolvido nesse momento, através de workshops na alta liderança. Nós desenvolvemos o nosso propósito, criamos o nosso propósito. Nosso propósito é a nossa aspiração, é o que nos motiva, né? Também os nossos valores, as nossas regras de comportamento interno, e criamos a nossa marca, a ALUS, que vocês viram agora na chegada e que está presente aqui em vários locais. A marca nos conecta, né? E aí o terceiro passo, e um passo que é o meu preferido, eu tenho que confessar, é o passo de disseminação. É o momento que você começa a falar dos temas dentro da organização, a capacitar o nosso time, a discutir que valores são esses, né? Que regras de comportamento são essas, com diferentes gerações. Foi isso que a gente começou a fazer no último trimestre do último ano. O vídeo que vocês viram no início do dia de hoje, ele reflete os nossos valores, ele representa e apresenta a nossa marca também, os nossos comportamentos. Esse vídeo foi lançado para toda a organização no último trimestre e é o início do processo de disseminação. Por isso a gente achou interessante trazer aqui para vocês também. Agora, isso, como eu falei, é uma jornada. A gente está só começando. E acho que a gente começou de uma forma interessante, e os números mostram isso para a gente também. Na sequência, pessoal, eu quero falar para vocês que esse guia de cultura se traduz dessa forma, né? Propósito: nós existimos para conectar as pessoas, negócios e sociedade, servindo e encantando todos os dias, como o Rafael mencionou no início da apresentação. Abaixo, vocês veem os nossos valores e os comportamentos que a gente está permeando dentro da nossa organização, na nossa jornada. Isso é a nossa conexão com o aspecto de gente. Agora, se a gente parar para pensar no modelo de negócio vinculado à performance, eu também queria trazer alguns exemplos para vocês e falar um pouquinho disso, né? Tem 3 grandes fatores críticos de sucesso, na minha percepção, que a gente trabalhou no último ano. O primeiro deles, nos 100 primeiros dias de organização, de criação da ALUS, onde a gente ainda não tinha nem o nome ALUS, a gente focou no desenho da estrutura organizacional. A estrutura organizacional ideal. E, na sequência, colocar a pessoa certa no lugar certo. E é interessante, porque eu estou falando em 2 frases, 3, mas quem já viveu um processo de integração, de fusão de 2 empresas, ou uma aquisição, sabe bem o trabalho que isso representa. Mais do que o trabalho, o desafio que é colocar a pessoa certa no lugar certo. A gente focou nesse tema nos 100 primeiros dias, e a agilidade foi fundamental, e também a sensibilidade de entender o aspecto humano nesse momento. Um segundo fator crítico de sucesso foi a definição do ciclo de metas. Nesse primeiro ano de integração, como garantir que todos estavam conectados com a mesma entrega? Então, nós criamos metas específicas para esse primeiro ano, onde todos, muito rapidamente, também nos 100 primeiros dias praticamente, tinham um rumo muito claro do que a gente queria no final desse ano, do ano de 23. O terceiro ponto tem a ver com o desenvolvimento do modelo de remuneração. Em parceria com a Korn Ferry, nós criamos um modelo de remuneração que compreendia cargos comissionados, cargos de shopping, holding, e é um processo. Vou dar um pouco mais de colorido com relação ao modelo de remuneração aqui, mostrando para vocês que a estratégia definida, né, ela é baseada em mercado, carreiras, harmonização, arquitetura de cargos, estrutura de tabela salarial e novos targets, a consistência interna e comunicação. Esse passo a passo, um desenho de remuneração, ele é fundamental. Quando se cria uma organização, você ter estruturado esse modelo é core no processo de retenção e de atração de novos talentos. Agora, o nosso desafio, que eu falei lá de integração, vem daqui, né, gente? A gente não está montando uma empresa do zero e simplesmente implementando. Há um processo de harmonização entre os colaboradores. E aqui eu acho que foi o segredo do sucesso. Fazer isso com extremo cuidado, com uma conversa aberta e transparente e de uma forma muito consistente. 2 exemplos de ordem prática com relação à remuneração que nós implementamos, lembrando que remuneração ela é uma composição, tem 3 grandes compostos, né? Salário, base, aquele que a gente é remunerado mensalmente, o incentivo de curto prazo, que aqui eu trago como exemplo a forma como a gente compôs, ele tem 3 grandes características, né, com pesos distintos. O incentivo de curto prazo, ele trabalha com metas globais, performance financeira, focada na conversão de resultados em cash flow.
Metas específicas direcionadas a aspectos qualitativos, por exemplo, gestão de talentos, marketing assertivo, várias ações internas relacionadas às áreas específicas e à qualidade, avaliação de desempenho e performance individual. Pesos específicos, quanto maior o cargo de liderança, maior o impacto na estratégia da meta global, né? E colaborador individual, obviamente, avaliação individual através de avaliação de desempenho. Esse é um pouco o modelo, de uma forma muito rápida, a composição do processo de incentivo de curto prazo, aí, ou mais conhecido como bônus. Se a gente parar para pensar no modelo de incentivo de longo prazo, que também é fundamental no processo de retenção de talentos, de executivos, a gente desenhou um modelo que compreende onde os executivos nomeados a participar desse programa, eles participam do programa de sócios. E o nome não poderia ser mais oportuno, né? O conceito dentro do seu modelo de remuneração variável, do seu curto prazo, do seu bônus, ele pode investir uma parcela do seu bônus e a companhia faz o matching dentro da organização também, com vesting de 3 anos. Também atrelado com performance share, também com vesting de 3 anos. Muito rapidamente, alguns exemplos de ordem prática de processos que a gente viveu no último ano e passa por implementação. A gente poderia dar muito mais exemplos, é um processo muito rico, de gestão de pessoas durante o último ano. Eu me coloco à disposição em caso de dúvidas ou comentários ao término. E mais do que isso, mesmo depois da apresentação, estamos à disposição para falar da jornada de cultura, capacitação e também remuneração e vários outros aspectos humanos. Eu agradeço. Muito obrigada, pessoal. Bom dia, gente. Eu sou Paula Fonseca, sou diretora jurídica de compliance da ALUS e também sou a coordenadora da nossa comissão de sustentabilidade. Então, vou falar um pouco para vocês desses 2 temas. Inicialmente, eu queria deixar claro que o nosso jurídico é um jurídico que ele atua pró-negócio, pró-business. A gente sempre participa até das estratégias, das soluções dos problemas, das realizações das transações, junto com as equipes, para trazer soluções criativas para que as coisas sejam feitas de forma certa, ética e mais econômica. Com isso, a gente consegue impactar além do negócio e trazer eficiência de custos. Eu vou trazer aqui alguns exemplos para vocês. Nesse ano de integração, do ponto de vista do jurídico operacional, e a gente chama de jurídico operacional, a parte do nosso jurídico que cuida dos shoppings, e trata especialmente dos contratos e também do contencioso dos shoppings. Nós padronizamos os processos, reduzimos o número de escritórios que prestam serviços, e quando a gente consegue reduzir esse número de escritórios, a gente aumenta o trabalho de cada um dos escritórios e a gente reduz custos. Reduz custos e cria eficiência porque eu tenho menos interlocução. E essa redução de custos foi de R$5 milhões no ano, que foi 27% dos custos fixos que os shoppings têm, com os escritórios de advocacia que executam os seus contratos de locação e acompanham os seus processos judiciais. Conseguimos também unificar a ferramenta para acompanhamento desses processos e melhoramos muito a alimentação das informações nessas ferramentas. Hoje, com um clique, a gente consegue fornecer a controladoria com o nosso número de contingência, porque os escritórios estão trabalhando todos os dias para que esse número esteja up-to-date e atualizado. Também, com base nos sistemas que nós temos métricas padronizadas e conseguimos medir de forma muito eficiente a performance dos escritórios dos nossos diversos shoppings. E nós desenvolvemos um BI que a gente consegue comparar a performance ou não dos shoppings, dos diversos shoppings que nós temos, por número de processos. Então, isso ponderado pelo tamanho do shopping. Por exemplo, eu vejo se um shopping está com muita ação trabalhista, ponderado pelo número de funcionários que ele tem, ou se ele está com muitas ações renovatórias, acima da média, ponderado pelo número de lojas que aquele shopping tem. A gente consegue observar os desvios muito grandes e atuar preventivamente para que aquilo não se torne uma bola de neve e até entender o problema que aquele shopping pode estar enfrentando para haver um desvio tão grande.
Às vezes, o contrário, a gente vê que um shopping está indo muito bem e a gente vai aprender como é que ele está agindo, por que ele está conseguindo aquele resultado tão bom para poder replicar para os outros shoppings. Com essa forma que a gente tem de centralizar a informação e agir de forma muito próxima aos shoppings, esse ano, por exemplo, foi um ano que, vocês sabem, foi muito desafiador para alguns segmentos do varejo, e nós enfrentamos nos nossos shoppings dificuldades de alguns lojistas de pagar. Conseguimos, de forma muito ágil, entrar com ações de despejo, e quando entramos com essas ações, muitas vezes os lojistas vieram conversar com a gente, e antes mesmo que necessitássemos de ter decisões judiciais, eles liberaram as suas lojas, gerando oportunidade para a área comercial de renovação de mix e evitar uma bola de neve maior de crescimento de inadimplência. Esse ano, nós agimos nessa questão dos despejos, dessa crise que houve de alguns varejistas, mas como nós estamos com a informação na mão e temos uma grande agilidade na nossa ação, a gente consegue, em qualquer crise, conseguir de forma muito próxima. Eu esqueci de mencionar a nossa atuação muito próxima também, a área de M&A. O jurídico e a área de M&A atuam juntos há muitos anos, todos sabem que a Aliança Sonai, a BR Malls e agora a Allos sempre foram muito ágeis em M&A, e nós conseguimos participar e viabilizar, junto, obviamente, com a área do Mauro, ele vai comentar aqui o resultado, e vocês já sabem de muitas coisas que nós fizemos, foram 18 negócios fechados nos últimos 4 meses do ano. A gente ajuda não só na due diligence, evidentemente, na elaboração dos documentos, mas também em algumas decisões estratégicas. Passando aqui para a nossa sustentabilidade, conforme o Rafa mencionou, um dos nossos pilares estratégicos é cumprir os nossos compromissos de sustentabilidade. Os nossos compromissos são públicos, estão no nosso site, nós temos compromissos para 2030, que estão sendo perseguidos. Do ponto de vista ambiental, nós seremos net zero em 2040, e no primeiro trimestre nós já conseguimos integrar o nosso inventário de emissões nos escopos 1, 2 e 3 para todos os shoppings, com verificação de terceira parte. Nós fazemos parte do Pacto Global, nós fazemos parte do Mover, que é uma congregação de 49 empresas que tem como objetivo aumentar a equidade racial dentre os colaboradores. E nós temos essa meta dos Sustainable Life Centers, que está no nosso site, que vocês podem acessar. Como reconhecimentos, eu destaco o fato de que nós fazemos parte do Índice de Sustentabilidade Empresarial da B3. Nós fomos a primeira empresa do setor a fazer parte do índice. Entramos em 2022 e nos mantivemos em 2023. Aí, além de outros reconhecimentos, eu destaco o fato de que nós recebemos o reconhecimento da revista Exame como referência em ESG na área imobiliária, como a empresa de setor de imobiliária que mais se destacou em sustentabilidade no ano de 2023. Estou à disposição para conversar com vocês, me aprofundar sobre qualquer um dos temas, mas eu quis ser breve, porque eu acho que a gente tem muito mais coisa interessante para falar na área de negócios, e chamo aqui, então, o Vicente, o Léo Cid e o Felipe Andrade, que vão falar aqui de uma parte mais quente do nosso negócio para vocês. Excelente. Alô. Pessoal, desliga aqui o meu... Alô? Alô? Bom dia, pessoal. Tudo bem? Eu sou o Felipe Andrade, sou diretor da companhia. Vou falar um pouquinho da área. Queria começar falando um pouco da nossa estrutura, que a gente montou uma estrutura super parruda para fazer o atendimento aí aos lojistas. O Rafa mostrou o volume de lojistas que a gente tem na companhia. Então, a gente tem uma equipe preparada para atender qualquer tipo de lojista, né? Desde o cara que está
abrindo a primeira loja num shopping de interior, o primeiro quiosque, um lojista, um novo franqueado, até marcas de peso regionais e nacionais. A ideia é a gente sempre estar muito próximo deles, para cuidar de todo o ciclo desse cara, desde o momento que ele decide abrir uma loja no shopping, prospecção de ponto, negociação, até, de fato, a loja em operação. E aí, vou avançar rápido aqui para a área de Key Account, que eu acho que é sempre uma dúvida grande de todos vocês. A gente tem uma área de Key Account também super estruturada. Eu acho que nenhuma outra empresa do setor tem uma área como a nossa. A gente coloca aquela mandala do relacionamento 360 graus, que basicamente é uma área que tem muita intensidade na relação com o lojista, né? A gente atende hoje mais ou menos 160 marcas, onde nossos executivos entram com profundidade, discutem toda a estratégia da marca, têm um conhecimento profundo sobre, enfim, desejo de expansão, novos negócios, novos produtos. Então, é uma relação super próxima e que tem dado resultado. Essa equipe, nossa área de Key Account hoje é formada por 9 pessoas, 2 exclusivas para gastronomia. Acho que o Rafa mostrou um pouco do trabalho que a gente está fazendo em gastronomia. Mais de 200 reuniões por mês, então um contato diário muito forte, que obviamente dá resultado no final para novos negócios, né? A gente, esse ano na companhia, assinou próximo de 1.100 contratos de lojas, e a área de Key Account sozinha foi responsável por mais de 20% dessas assinaturas, assinando quase 40 mil metros quadrados de novas lojas, né? Praticamente um shopping novo aí de médio porte, né? Esse quadro é bacana porque a gente mostra um pouco da força do portfólio. O Rafael já falou um pouco disso também. A gente, de fato, hoje é o principal parceiro do varejista, né? Vocês sabem que hoje, não precisa dizer, no varejo a escala ganha jogo, né? E o fato do lojista poder sentar com a gente para poder discutir um portfólio de shoppings fortes no Brasil todo é uma facilidade muito grande para eles, né? Então, esse quadro mostra um pouco de como é que está a presença de grandes... A gente separou marcas que são líderes dos seus segmentos, são marcas reconhecidas, super fortes, para mostrar um pouquinho da presença dessas marcas no nosso portfólio vis-à-vis os competidores, né? Então, pegar alguns exemplos aqui, você vê o Grupo Arezzo, a gente tem mais que a soma dos 2 principais competidores nossos de presença de lojas do Grupo Arezzo no shopping. O Grupo Soma, a gente tem 40% a mais do que a soma dos concorrentes. Track and Field, mais do que a soma dos concorrentes. A Renner, a gente tem 60 lojas do Grupo Renner a mais do que a soma dos concorrentes. Então, por que isso é bom, né? Isso é bom, primeiro, porque acho que o Rafa falou também, né? A gente é o primeiro a receber uma ligação no momento que esse lojista quer expandir, quer falar de novos negócios, quer discutir o varejo. Pela força do nosso portfólio, eu acho que eles procuram a gente primeiro e, obviamente, o nosso nível de relação e de profundidade com esses caras aumenta bastante, né? Acho que um outro ponto legal é a gente ter uma célula aqui preparada para apoiar a expansão do varejista que quer crescer, né? O que a gente faz? Todo início de ano a gente faz uma rodada grande com o mercado e conversa com praticamente todos os grandes lojistas. E aí a gente entende quem de fato está preparado para crescer com rapidez e com velocidade no ano, né? Então a gente estrutura o time para ajudar esses caras a acelerarem na expansão. E aí vai desde ajuda, enfim, a achar franqueados em praças menores até abrir ponto. A Paula falou um pouquinho agora de como que a gente faz para abrir espaço nos shoppings melhores, mas e esse é um negócio que tem dado muito resultado, né? Tem alguns exemplos. A própria L'Occitane cresceu de 7 para 40 lojas com a gente em 2 anos. A Vivara Life abriu 26 lojas com a gente nos últimos 2 anos. A Natura abriu 24 lojas. Então, é um trabalho que já está em curso para esse ano. A gente já está fazendo essa rodada. Os primeiros 2 meses do ano a gente tira para realmente dar uma acelerada nas conversas com essa turma, para de fato traçar o plano de quem que a gente vai ajudar a acelerar, e tem dado muito resultado, né? Botei 2 casos específicos aqui, que são lojistas muito fortes, que vocês conhecem, mas que a gente também preparou um modelo para ajudar eles a crescerem com a gente. Sephora, a gente assinou 3 contratos no ano passado, obviamente que não é o volume dessas lojas menores, mas é uma marca que tem crescido com velocidade. E o Coco Bambu, que a gente assinou 4 contratos em dezembro do ano passado, já tem mais coisa andando. Então, são lojas que são bastante transformacionais para os nossos shoppings e que a gente está muito próximo
e deve ter mais novidade aí para frente, tá? E aí, rapidamente, queria falar um pouquinho da coisa da oportunidade, né? Ano passado, todo mundo sabe, foi um ano super atípico no início de janeiro, teve aquela confusão com lojas americanas, depois várias âncoras tiveram problema, e aí houve um questionamento muito grande no mercado de, olha, o que vai acontecer, a vacância vai explodir, e a gente estava bem tranquilo, na medida do possível, sabendo que isso também poderia ser uma oportunidade para a gente, né? Então, a gente tem uma tese muito grande de satelitizar grandes áreas, né, que é um negócio que a gente vem buscando fazer nos shoppings. Eu trouxe alguns exemplos para explicar para vocês a razão, né? No final, a razão é muito simples. Tem a parte de receita, obviamente, quanto menor a loja, em tese, a gente vai recuperar mais aluguel e mais condomínio, e também de melhoria de mix, né? Porque a gente consegue diversificar o nosso mix e melhorar a qualidade. Então, alguns exemplos aí para explicar para vocês. O primeiro, Plaza Niterói, a gente tinha uma loja da Forever 21, mais de 1.000 metros, a gente transformou em 5 lojas satélites, gerando quase 100% a mais de receita no aluguel. O segundo exemplo aconteceu recentemente agora no Del Rey, a gente tinha uma Tok Stock lá de 640 metros, que a gente trocou, é um shopping que precisava de um reforço de moda, então a gente também não tinha área disponível, aproveitou e dividiu a loja da Tok Stock para Farm, Reserva e Hering, ainda incrementou o aluguel em quase 200%. Né? E aí mais 2 exemplos rápidos aqui, a gente no Plaza Sul conseguiu, a Paula falou rapidamente de despejo, a gente despejou a Lojas Americanas muito rápido no Plaza Sul, no início da crise do ano passado, e é um shopping que precisava de um reforço de gastronomia, então a gente colocou o Coco Bambu e também uma ancoragem internacional, que é a Cotton On, no lugar, também gerando um incremento de 60% de aluguel. Né? E, por último, em BH, que também é um shopping que tem uma vocação muito grande para a moda, que a gente tirou a Tok Stock e colocou quatro marcas de moda que são importantes para o shopping, a Shoulder, a Sulk, a Live e a Hering, também incrementando o aluguel em 60%. Então, são alguns exemplos, é algo que a gente vai continuar perseguindo esse ano. Faz sentido para o shopping, o modelo do shopping mudou, a ancoragem mudou, e para a gente estar perseguindo essa satelitização é um negócio que a gente já viu que faz todo sentido. Tá bom? Era isso que eu ia apresentar, super rapidinho. Estou à disposição também para perguntas aí no final da apresentação, tá, gente? Vou chamar o Vicente aqui. Obrigado. Bom dia a todos. Falar aqui sobre a área de operações. Primeiro, introduzindo rapidamente aqui a área, né, a gente cuida da administração dos nossos ativos. Naturalmente tem uma interação muito forte com a área do Felipe e também com a área comercial de mídia, que eu vou falar um pouco mais para o fim da apresentação. Mas, além disso, a gente tem um time matricial que cuida da área de inteligência de negócios, marketing e operações, que esse time interage diretamente com os shoppings. Aqui, operações, eu digo a área técnica, né, operacional, que cuida do nosso ativo. E um time de portfólio. Nós temos 5 diretorias que dividem todo o nosso portfólio aí espalhado pelo Brasil, e os shoppings se reportam a essa diretoria. E esse exército todo aqui é responsável por esses grandes números que a gente traz, né? Então, os 53 shoppings que a gente administra, mais ou menos 2 bilhões de reais de condomínio por ano, 350 milhões de reais de fundo, e mais de 2.000 eventos que a gente produz e opera dentro dos nossos shoppings, reforçando o tema de entretenimento, que a gente sabe que é cada vez mais importante. Como a Renata também trouxe, aqui a gente tem mais de 4.000 colaboradores diretos e perto de 15.000 contando os indiretos. Eu vou mostrar aqui basicamente 2 cases que a gente acha que são relevantes para ilustrar um pouco do trabalho que a gente vem fazendo nos últimos anos. O primeiro deles é o Passeio das Águas, um shopping na cidade de Goiânia, em que a gente identificou uma vocação muito forte para entretenimento, e a gente viu que esse era o caminho de crescimento para esse ativo nos últimos anos. Então, tanto do ponto de vista de mix,
de lojas, quanto do ponto de vista de marketing e operação desses eventos. A gente viu que esse era um foco que conseguiria nos diferenciar. Como vocês sabem, em Goiânia tem outros shoppings, nós mesmos temos o Goiânia Shopping também nessa cidade. A gente entendia que a gente tinha que achar uma vocação específica, e esse foi o caminho que a gente traçou. A ideia era ter evento o ano todo, então isso tinha que entrar no calendário da cidade, e a gente investiu para fazer eventos realmente relevantes que pudessem trazer não só a área primária e secundária ali do shopping, mas que conseguissem, de fato, mobilizar toda a grande região. Isso trouxe já, nos últimos anos, uma mudança significativa de resultados. Vocês veem aí a linha de mall, e, naturalmente, uma mudança também do ponto de vista da ocupação do ativo. Era um ativo relativamente novo, grande, que tinha uma vacância alta, e essa vacância vem sendo reduzida, mas quando a gente olha o resultado, a gente vai ver que o resultado cresce até mais do que essa cobertura de vacância, ou seja, a gente consegue fazer uma cobertura de vacância com muita qualidade, trazendo lojistas que estão cada vez performando mais, né? Aqui um pouco da evolução de mix. Então, tem moda, tem esporte, naturalmente gastronomia também, cada vez mais importante e ajudando nesse tema do entretenimento. E, finalmente, o resultado, né? Um shopping que, de 2019 para cá, praticamente dobrou o seu NOI e com vendas totais crescendo, aí, como eu disse, com bastante sustentabilidade, lojistas que estão entrando e estão performando, né? Isso se reflete também na NPS super positiva que esse shopping apresenta, ou seja, a gente está entregando um produto que o consumidor da região está gostando e está cada vez mais frequentando. O segundo case que a gente vai falar é sobre o Tamboré. Esse já é um case de um cenário de competição importante aqui na Zona Oeste da Grande São Paulo, em que a gente tinha um dever de casa também importante de investimento, de melhoria de experiência, um pouco do que a gente falou também ao longo da apresentação, a importância da gente entregar uma experiência cada vez melhor para o cliente. E isso se deu através tanto de investimento em redevelopment, revitalização, mas também em mix, como a gente vai ver. Isso aqui era a fachada da antiga 6C, que fechou lá no shopping, era uma âncora de mais ou menos 6.000 metros. E a gente, ao invés de satelitizar ou simplesmente locar para uma outra âncora, a gente viu a oportunidade de realmente transformar essa área, né? Então, isso aqui é a mesma fachada da mesma loja, isso aqui é um novo corredor com moda, com artigos de decoração, com serviços, e ancorado por um Taste Lab, que é o nosso produto proprietário de gastronomia. A gente tem aqui um coletivo gourmet com marcas de destaque nacional dentro do shopping, e também restaurantes com área infantil, área descoberta, um parque para as famílias. Então, de fato, transformando uma área de uma maneira absurda ali no Tamboré, e isso transformou também a venda e o resultado do shopping, como a gente vai ver. Aqui, exemplos do mix de gastronomia. Então, como eu falei, marcas bem expressivas que a gente conseguiu levar para a região, com exclusividade. Aqui também moda. Vocês veem nos últimos anos um avanço significativo no mix de moda qualificada para a região, e outros serviços e artigos diversos também contribuindo para essa ancoragem, né? Então, você tem um shopping completamente transformado, não só do ponto de vista de mix, gastronomia, mas também experiência. Além disso, o pilar de entretenimento aqui também é uma vocação importante do shopping, um shopping grande, descoberto. Então, ele se presta muito a isso, dá muito espaço para a gente usar a criatividade aqui. Então, uma série de eventos importantes que têm sido feitos. Isso aqui são exemplos do ano passado. E o programa de relacionamento. Esse é um dos shoppings que a gente tem o programa desde o início
dessa estratégia que a gente lançou alguns anos atrás. O Léo vai falar um pouco mais sobre esse tema, mas aqui é um dos shoppings em que a gente viu isso funcionando também como um alavancador dessa nossa competitividade. Então, mais de 130 mil membros engajados no programa, trocando cupons, trocando notas, participando das promoções, participando de sorteios e, obviamente, a gente entendendo cada vez mais o comportamento desse cliente. A gente vai falar também um pouco sobre as estratégias de monetização desses dados, mas a gente já tem hoje 30% das vendas do Tamboré passando por dentro do programa de relacionamento. Essas vendas eu consigo entender quem foi o cliente, o que ele comprou, quando ele comprou. Isso, como vocês vão ver, tem bastante valor para a gente, também para a estratégia de mídia. Né? Finalizando aqui o Tamboré, então o resultado também é bastante expressivo, um NPS também muito alto, representando aí o quanto o cliente está engajado e está gostando cada vez mais do shopping. E o resultado também crescendo, o shopping passou esse ano aí, de 23, dessa marca importante que o Rafa mencionou, do 1 bi de vendas e 100 milhões de NOI. Então, também um shopping dentre os nossos maiores ativos e com uma perspectiva de crescimento ainda muito boa. Né? Quando a gente olha para o futuro do Tamboré, a gente tem já um negócio fechado aqui com a Vitacom para desenvolvimento residencial dentro do nosso terreno. Tem oportunidade de expansão aqui na frente com também gastronomia, serviços. Tem aqui a área da C&C que a gente fez esse redevelopment agora. E o quarteirão, onde a gente está inserido, tem ainda um desenvolvimento também importante, tanto nesse empreendimento da Tishman comercial, quanto com a Redditor, que está inaugurando esse ano lá um grande hospital na região. Então, o entorno crescendo, a gente usando também a nossa força para fazer o vetor imobiliário ali da região ficar cada vez mais próximo da gente, e a gente ainda percebe aí muitas oportunidades nesse shopping. Né? O Mário vai falar um pouco mais sobre esse e outros cases e essa nossa estratégia de como fazer o entorno dos nossos shoppings crescer junto com a gente. Falando aqui, então, de mídia, como vocês sabem, essa estratégia é algo que a gente vem desenvolvendo também há alguns anos. Hoje a gente está chegando aí perto de 100 shoppings dentro da nossa plataforma da Hello e mais de 5 mil edifícios residenciais no segmento home, que a gente chama. Né? Então, são as telas nos edifícios residenciais que a gente vem implantando no entorno dos nossos shoppings. A nossa estratégia é continuar crescendo essa cobertura, trabalhando também em tecnologia para acompanhar o crescimento desse negócio e para abrir novas frentes de vendas, sobretudo para os nossos lojistas. A gente vai falar um pouco mais sobre essa estratégia também na apresentação do Léo. Mas é importante dizer que a gente já é um player muito relevante no segmento de out of home. No segmento específico de shoppings, a gente é quase 70% maior do que o segundo colocado. E como é que a gente tem feito isso? Né? O Moca, acho que é um bom exemplo também aqui de São Paulo. A gente tem telas no entorno, em edifícios no entorno do shopping, tem naturalmente as nossas telas dentro do shopping, e com todos os dados que a gente vem levantando, seja através do programa de relacionamento, seja através das promoções no shopping, e dados que a gente compra de terceiros, a gente consegue começar a cruzar todas as informações sobre quantos clientes do entorno visitam o shopping, onde eles moram, quanto tempo eles ficam no shopping, quais as marcas que eles compram, e isso tudo vai gerando mais oportunidade de agregar valor para essa mídia. Então, quando a gente vai conversar com o anunciante, eu não estou vendendo uma tela no shopping, né? Eu estou vendendo, de fato, um impacto naquela região para aquele cliente, no perfil que o anunciante quer. A gente começou esse negócio lá atrás muito focado no lojista, né? Então, essa barra mais clara aqui são anunciantes lojistas. Vocês veem que a gente vem, nos últimos anos, crescendo bastante a penetração dos anunciantes externos, que são, na sua maioria, os key accounts, né? São os grandes anunciantes do mercado publicitário. Aqui são alguns dos principais. Então,
a gente foi caminhando nessa direção de buscar essas grandes contas, né? E agora a gente está começando também um trabalho, que é o que a gente vai falar na sequência com o Léo, que é de usar esses dados para fazer com que a gente consiga vender uma mídia que gere mais resultado e mais performance para os nossos lojistas também. Então, o tema de ads tem a ver com isso, né? Como é que a gente consegue usar tudo que a gente tem de dados aqui para gerar valor para uma mídia, para o nosso lojista, fazer a performance dele aumentar e retroalimentar esse círculo. Vou passar aqui para o Léo. Estamos à disposição aí no Q&A também para mais perguntas. Obrigado mais uma vez. Valeu, Vicente. Bom dia aí a todos. Para quem não me conhece, eu sou o Léo, sou responsável aqui na companhia pelas áreas de tecnologia e inovação. Vou focar essa apresentação na parte de inovação. Como o Rafa falou no começo aqui do Allos Day, a gente tem aqui uma constante mudança, né, no nosso negócio, especialmente do ponto de vista do consumidor, do ponto de vista do entorno, né, onde o consumidor tem cada vez mais oferta, não só oferta física, mas oferta digital. Então, esses boundaries eles não existem mais, né, aquilo que é físico e digital, eu brinco que não existe mais isso, né, existe a nossa vida é uma vida que é física e digital, né, por isso que a gente usa muito o phygital, né, como expressão, que essa é a realidade do nosso dia. Enquanto a gente está aqui, tem um monte de coisa acontecendo no nosso celular, inclusive uma das coisas mais difíceis que tem para a gente é manter o público engajado, né, porque normalmente o celular ele tem muito mais informação do que qualquer um pode apresentar. Mas essa é um pouco da lógica de por que a gente está criando essa plataforma phygital, né, que está conhecendo profundamente os nossos consumidores e influenciando a jornada de compra, a jornada de entretenimento desse consumidor para com aquele shopping, né? E o desafio aqui é tornar esse shopping, né, cada vez mais relevante, né? E a gente sabe que o digital precisa andar em conjunto com o físico para que isso, né, seja verdade, né? Então, essa plataforma, né, que a gente intitula de Allos Tech, ela tem 3 grandes objetivos aqui, né? O primeiro deles é aumentar a recorrência do consumidor para dentro do shopping, né? E também aumentar o share of life dele para com aquele ativo. Então, esse é um dos grandes objetivos, um pouco do que o Rafa falou no início, né? Concentrar, fazer com que aquele consumidor que tem aquele shopping de preferência concentre a vida dele ali naquele mall, né? Segundo grande objetivo dessa plataforma é monetizar o conhecimento do consumidor que a gente tem, dado que a gente agora reconhece muito do que acontece dentro dos nossos shoppings. Eu vou falar dos números um pouco mais para frente. E terceiro, ser uma plataforma rentável, né, para a companhia. A gente faz isso através de 3 pilares estratégicos, né? O primeiro deles sendo o relacionamento com o consumidor, através do programa de fidelidade, através das promoções dos shoppings, através de cuponagem, através do lojista, e eu vou falar um pouco disso no próximo slide. Soluções digitais, tanto para o consumidor quanto para o lojista, né, ajudando o lojista a se integrar nesse mundo que é físico e digital, né, e, obviamente, o pilar de monetização, que é, né, o que traz a rentabilidade, né, para a plataforma. E como a gente faz isso é através de um time multidisciplinar, que não trabalha só com tecnologia, mas trabalha também com time, né, de operações e comercial. A gente trabalha muito próximo, eu, Vicente, Felipe, Leandro, nesse sentido de que você não pode ter só uma plataforma digital e ter um time digital que cuida disso, mas a gente precisa fazer isso parte do dia a dia do shopping, como o Vicente mostrou aqui no caso do Tamboré. Então, são equipes multidisciplinares que a gente trabalha junto com marketing e todos os times, né, dos shoppings para fazer isso funcionar. O ponto principal aqui dessa plataforma é o nosso aplicativo. Ele é um pouco aqui do centro de tudo isso que eu falei. Então, nele a gente tem embarcado o shopping no formato digital, então, para ajudar na jornada do consumidor
dentro do shopping, toda a parte de promoções, os programas de relacionamento e toda a parte de venda digital, seja pelo WhatsApp, seja pelo próprio aplicativo, ou seja, através do iFood ou de marketplaces terceiros, né, como o Rappi, Mercado Livre, isso tudo está embarcado numa plataforma de tecnologia que é viva e que a gente, obviamente, atualiza ela diariamente, né? Então, a gente tem aqui um roadmap grande para essa plataforma, para que ela acompanhe essa necessidade do consumidor, né, essas ofertas que o consumidor tem, e, obviamente, não num olhar fechado, mas num olhar de ecossistema aberto, para que a gente se integre àquilo que o consumidor quer e para que a gente consiga fazer com que ele tenha uma jornada melhor a partir dali e seja servido melhor a partir dali, dentro e fora do shopping, né? E essa plataforma já está com alguns números bastante expressivos. A gente vai aumentar agora os shoppings aonde essa plataforma, né, pós aqui a fusão, a gente vai rolloutar essa plataforma para todos os shoppings da companhia nesse próximo ano. Mas os resultados de 2023 já são bastante expressivos. Aqui a gente teve um reconhecimento em termos financeiros, né, de GMV, de Gross Merchandise Value, tudo aquilo que passa por dentro dos shoppings, né, de 3,5 bi nesse ano. Para vocês terem uma ideia, comparativamente, talvez não seja a melhor comparação do mundo, mas a Renner, no seu e-commerce, fez um pouco mais da metade disso, tá? No ano de 2023. Então, você já reconhece um valor bem significativo, com dados relevantes. Aqui, quando a gente fala de reconhecimento, vai desde o SKU, que o consumidor comprou, né, sabendo qual é o CPF do consumidor, onde ele mora e quais são as outras lojas que ele foi, qual que é a jornada dele dentro do shopping, né? Isso é mais ou menos 30% da venda dos shoppings onde a plataforma está presente, né? 2 milhões de membros de loyalty, hoje cadastrados no programa. Esse shopping onde vocês estão hoje vai ter 2.000 aberturas do aplicativo no dia de hoje, mais de 1.000, o que a gente chama aqui de benefícios resgatados, né, no dia de hoje. Isso vai acontecer aqui no Villa Lobos, então já é uma plataforma que é bastante usada pelo consumidor, e isso já faz parte aqui do dia a dia dele. Olhando para frente, o que a gente tem? A gente tem esse ano um ano de rollout, né, um ano de expansão dessa plataforma para todos os nossos, para todos os shoppings da companhia, e em 25 que a gente planeja ter 10 bilhões de venda capturada dentro do aplicativo, de reconhecimento, que vai dar mais ou menos 30% da venda da companhia, e 5 milhões de membros ativos dentro do loyalty, sendo, de fato, né, uma das maiores plataformas aí, de loyalty, de reconhecimento de cliente, de compra, né, do país. O terceiro pilar, né, falei um pouco das plataformas, falei um pouco de relacionamento, e aquele terceiro pilar de monetização, e isso a gente faz, obviamente, em parceria, né, com a Hello, com o time do Vicente, de mídia, porque a gente acredita, como a gente já tem uma força de venda importante ali, e que conhece, que já tem todo o mercado publicitário, né, e todos os lojistas ali com contratos, a gente pega todos esses dados do programa de relacionamento e agora entrega isso também para a Hello, para ela vender um novo tipo de mídia, que é uma mídia, diferente, né, do que o out of home. É uma mídia mais focada em performance, é uma mídia mais focada no consumidor e nos dados, né, meio que unitários ali do consumidor. Eu vou mostrar um vídeo de como que a gente pretende fazer isso aqui. Unindo a capacidade comercial da Hello aos produtos digitais Alostec, nasce a Hello Retail, a EdTech que conecta consumidor e lojista e leva a publicidade em shopping centers para o próximo patamar. Vamos nos comunicar de maneira escalável, mas com alto grau de personalização e relevância para nossos lojistas, entregando insights de performance, comunicando novos produtos e incentivos comerciais para experimentação dos produtos Hello Retail.
O lojista terá novas opções de atendimento digital e de autosserviço para a escolha das melhores ações de comunicação para a sua operação. Nosso conhecimento sobre o consumidor possibilitará a criação de novos produtos de mídia, com um alto nível de segmentação e assertividade. Nas telas do shopping, campanhas que exploram os horários de pico de vendas de cada segmento. Nas telas do app, comunicações hipersegmentadas conforme o histórico de consumo do usuário. E não para por aí. Para todas as campanhas, o lojista terá acesso a um relatório detalhado de sua performance, antes, durante e depois de sua ação com a Hello Retail. Canal de comunicação escalável, jornada de compras digitalizada, produtos assertivos e acessíveis, Analytics e pós-venda. Damos as boas-vindas à Hello Retail. Bom, é isso que eu tinha aqui preparado para vocês. Super obrigado aí pelo tempo. Estou à disposição também no Q&A depois. Vou chamar aqui para o palco a Dani, o Mauro e o Mário, que vão dar seguimento aí ao Allos Day. Obrigado, gente. Bom, pessoal, a gente vai começar agora a última sequência aqui de apresentações. Eu vou abrir aqui falando um pouco de gestão de balanço. Depois eu passo para o Mauro, que vai falar da nossa estratégia de investimento e gestão de portfólio. E o Mário vai fazer a última palestra falando sobre a criação de valor através dos nossos desenvolvimentos e redesenvolvimentos, além de multiusos. Começando aqui pela gestão de balanço, acho que nos últimos 5 anos, a empresa teve uma gestão de balanço muito focada em gerenciamento de passivos, saindo de um endividamento líquido de mais de 4 vezes, ainda quando era somente Allianz, e reduzindo esse endividamento para 2,3 vezes no terceiro TRI de 23, sendo que a gente espera acabar o ano ainda mais baixo que isso, provavelmente ali perto do bottom do range do guidance que a gente deu para o mercado. Esse trabalho que a gente fez ao longo desses últimos anos, ele pode ser dividido em algumas etapas. Quando a gente vê ali 2017 e 2018, o primeiro esforço foi um reperfilamento da dívida, saindo ali de quase 70% de exposição a TR e indo para uma exposição mais forte em CDI, no momento em que o juro estava caindo. Quando a gente chega ali em 19, a gente tem 2 pontos importantes, né? A gente tem, primeiro, a fusão da Allianz com a Sonai, e, principalmente, ali no final do ano, o follow-on, que a gente conseguiu emitir 1,2 bilhão de reais, né? Conseguindo reduzir a alavancagem para 1,3 vezes, e foi ali que a gente conseguiu o AAA da Fitch, que a gente tem até hoje. Partindo ali para 2020, o follow-on tem uma importância muito grande também quando a gente fala do caixa, né? A gente conseguiu levantar caixa e preservar esse caixa ao longo de 2020 inteiro e durante a pandemia inteira. Inclusive, quando a gente vê no final de 20, a gente conseguiu gerar quase 200 milhões a mais de caixa do que foi o final de 19. Então, a gente teve disciplina para manter esse caixa durante a pandemia e, inclusive, crescer esse valor. O que é a grande importância também? Quando a gente realmente dá o grande passo transformacional da Allos, quer dizer, da Olson na época, né, para se transformar em Allos, ali no quarto TRI de 21, a gente tem um balanço desalavancado, de uma vez dívida líquida e EBITDA, e temos uma posição de caixa muito confortável também, o que nos permitiu fazer uma oferta atrativa para os minoritários da BR Malls e o que permitiu que a gente conseguisse fazer a fusão entre a Olson e a BR Malls, criando a Allos. Vocês podem ver que, no dia 1 da fusão, a gente teve a alavancagem um pouco mais alta, porque houve o pagamento aos acionistas da BR Malls, porém, essa alavancagem já está começando a cair e deve reduzir ainda mais até o final do ano. E, como o Rafa falou no começo, acho que um ponto bastante importante foi em relação às sinergias, né? Antes mesmo da gente ter essas duas empresas juntas, a gente já começou a capturar a sinergia financeira. Então, quando a gente olha para o custo de captação do que era a Olson, a gente estava falando ali de CDI mais 0,7%, e quando a gente olhava para a BR Malls, o custo era um pouco mais alto, de CDI mais 2%. E hoje,
a gente já consegue operar a companhia combinada com um custo de CDI mais 0,7, que era o igual da Also antes da fusão. No primeiro slide, a gente falou um pouco de como é que o balanço da empresa está hoje, né? Acho importante também a gente trazer para que serve o balanço. E aqui na Alus, quando a gente fala de um balanço saudável, eu não estou falando só de métricas financeiras positivas. A gente enxerga o balanço da companhia também como um dos motores da execução do planejamento estratégico. Vocês viram aqui, com todas as apresentações, quais são as iniciativas que a gente faz em todos os shoppings para que a gente tenha sempre um portfólio de shoppings líderes, dominantes, em regiões relevantes do Brasil. Então, por exemplo, quando a gente fala de crescimento orgânico, a minha geração de caixa hoje ela é robusta o suficiente, não só para fazer frente ao compromisso financeiro, mas também para financiar nosso crescimento orgânico. O Felipe mencionou a estratégia da gente retomar áreas nobres, né, de varejistas que entraram em estresse financeiro. Foi uma maneira que a gente arrumou durante 23 de fazer o crescimento orgânico sem precisar necessariamente fazer expansão. E a gente também acredita que ainda tem espaço para continuar fazendo em 24. Agora, quando a gente pensa para frente e futuro, praticamente todos os shoppings do nosso portfólio têm potencial de expansão. Tem desenhado dentro do Master Plan potencial de expansão futuro. Tá? Então, a gente vai fazer esse potencial no tempo correto, quando o momento de mercado permitir. Além do crescimento orgânico, a gente entende que a gestão de balanço nos permitiu ter uma liderança no mercado de M&A em shoppings no Brasil. A gente é muito ativo nesse mercado e vamos continuar analisando as oportunidades de desinvestimentos. A gente já fez um volume muito grande de desinvestimentos, mas ainda há espaço para fazer mais. Como, da mesma forma, a gente vai analisar oportunidades de investimentos, como, por exemplo, a aquisição de terrenos para que a gente consiga fazer expansões futuras ou até mesmo novos desenvolvimentos. Agora, tudo isso, gente, com a disciplina de capital que a gente vem apresentando até agora. Tá? Então, a gente tem essa disciplina e a gente está preocupado com o retorno de cada um dos investimentos que a gente faz. E, olhando aqui para esse terceiro pilar, a gente quer e já está fazendo com que a gente tenha a maior previsibilidade de remuneração ao acionista. Quando a gente olha aqui, logo no primeiro ano pós-fusão, a gente já aumentou o payout para 25% do AFFO combinado das duas companhias. E, para 24, pela primeira vez, a gente tem um guidance de dividendo, que é de pagar 50% do AFFO de 23 em 24. Em paralelo ao dividendo, a gente também tem um programa de recompra aberto. E esse programa de recompra ele tem um objetivo específico, porque tinha uma arbitragem de mercado entre o mercado público e privado. A gente conseguiu desinvestir de 1,8 bilhão de reais a um cap médio de 8,2, e a gente enxergou a oportunidade de recomprar a nossa ação, que estava negociando aí a um cap médio entre 12% e 13%. Acho importante dizer que esse programa é um programa de até 5% do capital, e, olhando para o final de janeiro, a gente já recomprou mais de 500 milhões, o que significa quase 3,7% do total de ações da companhia. E a gente também está analisando internamente agora para ter sempre um programa de recompra aberto entre 2% a 3% do capital da companhia. Trazendo um destaque aqui que eu não podia deixar de falar, acho que um dos grandes pontos positivos de 2023 foi o aumento de liquidez das nossas ações, principalmente ali no quarto TRI, a gente tem um volume médio que já está acima de 100 milhões de reais por dia. Isso faz com que a gente entre no radar de grandes fundos internacionais, ou seja, a liquidez é um ponto bastante positivo e não mais uma restrição. Em relação à governança, somos a única empresa listada no novo mercado, fazemos parte do índice Bovespa. Nesse último rebalanceamento, a gente ganhou mais espaço no índice, principalmente por conta da liquidez. Somos uma corporation com acionistas de referência. E aí eu acho que vale um comentário, porque quando a gente estava negociando a fusão com a BR Malls, acho que houve bastante críticas em relação a ser uma corporation e ter acionistas de referências. Mas a gente entende isso como um ponto bastante positivo.
Por exemplo, todo esse processo de desinvestimento que a gente fez, ele foi discutido e aprovado com o Conselho em março do ano passado, o que nos possibilitou, durante o segundo semestre inteiro, fazer a execução e conseguir ter um resultado muito positivo. Lembrando que a gente foi muito eficiente nesse processo, aproveitando um ano em que a gente tinha prejuízo fiscal corrente acumulado, com as despesas de integração, com as despesas do deal, e conseguimos fazer esse processo inteiro sem que a gente tivesse que pagar impostos. E, para falar um pouquinho mais sobre esse processo, eu convido o Mauro, que é meu grande parceiro aí de dia a dia. Bom dia. Alô? Bom dia a todos. Quem não me conhece, sou o Mauro Junqueira, sou responsável pela área de investimentos e M&A. Um prazer aqui estar com vocês aqui hoje. A gente vai estar falando um pouco sobre a nossa estratégia de portfólio, nossa estratégia de investimento, e vamos mostrar aí um track record da área de M&A nos últimos anos da companhia e trazer alguns cases que foram relevantes aí nos últimos anos. Bom, em termos de posicionamento estratégico e a estratégia de investimento da Allos, o foco é investir em shoppings líderes, ter um portfólio de shoppings líderes em mercados relevantes, ou seja, shoppings dominantes em seus mercados e que esses mercados sejam de mercados relevantes com vendas acima de 400 milhões de reais ano. Por que isso? Porque nós precisamos ter um portfólio homogêneo e que a gente possa capturar, como o Felipe disse aqui antes, essa sinergia comercial em todos os nossos ativos. É isso que faz com que a gente consiga ter essa sinergia dentro do portfólio. E o que a gente tem feito de M&A nos últimos anos, utilizando dessa estratégia de investimento? Se a gente tirar um retrato aí entre 17 e 23, foram 1,7 bilhão em investimentos, ou seja, são aquisições de stakes em 12 ativos do nosso portfólio, e são 3,5 bilhões em desinvestimentos, já incluindo aí os anunciados no ano passado, alguns deles parciais, mas o mais importante, 26 ativos negociados integralmente, ou seja, vendidos, o que, como o Rafael mostrou no início, ou seja, nós saímos de 73 ativos para 47 ativos no final de 2023, focado nessa estratégia de investimento. Se a gente faz um drill down, especificamente do ano de 2023, nós tivemos um ano aí bastante animado aí nessa parte de M&A. Foram 1,8 bilhão em desinvestimentos aí anunciados, 8,2% de cap rate. E aqui, quando a gente fala esse cap rate, a gente já chama atenção para a eficiência tributária que nós construímos e que certamente vai ser objeto de case aí do financeiro nos próximos meses. E, mais importante, todo esse trabalho, todo esse desinvestimento extremamente alinhado com a estratégia que foi apresentada para o Conselho no início do ano de 2023. E isso foram 8 compradores envolvidos, são 6 desinvestimentos totais, 4 desinvestimentos parciais, 18 transações fechadas. Lógico, isso mostra a nossa capacidade de execução, mostra a integração entre os times, jurídico, como a Paula mencionou antes, muito forte nesse trabalho, o time de financeiro ajudando, o time de operações ajudando. Então, ou seja, um time trabalhando integrado. E nós estamos falando de um ano de 23, onde o foco da companhia era integração, era cultura, mas também tinha capacidade de entregar esses desinvestimentos da oportunidade que foi aberta. Mas a modelagem de portfólio não é somente desinvestimento. Nós temos também investimentos. E quando a gente analisa investimento, temos 4 pilares aqui que são importantes, ou seja, potencial de crescimento do ativo para a gente é muito importante, e ele ser aderente à nossa estratégia, ele já tem tudo para ter esse potencial. Porém, analisando a sinergia de receita, onde a gente aplica nosso modelo do Sistema Bahia, onde a gente consegue analisar as expectativas de mix e pricing nesse potencial de crescimento, nos dá muito mais segurança em relação a esse investimento. A alavancagem comercial é fundamental, o ativo tem que contribuir para o nosso portfólio. E, certamente, com governança, com poder de decisão, isso é fundamental para que a gente toque
toque os nossos investimentos. E aqui a gente já traz um primeiro case de aquisição, que foi em 2021, quando nós adquirimos 21% do Shopping Leblon. Naquela época a gente tinha 30% do shopping, adquirimos 21%, fomos para 51%, de cara um aumento significativo em termos de governança, em poder de decisão do ativo, e analisando o NOI de 21, nós estávamos falando de um cap rate de 6,7%. Porém, quando a gente analisa o last 12 months aí de setembro, nós estamos falando de um cap rate de 9,4%, o que mostra a capacidade de execução também do time de operação e que mostra que a gente consegue entregar um crescimento para os ativos que a gente está investindo. Um outro exemplo que a gente traz aqui, que já foi falado antes aí pelo Vicente, é o case do Passeio das Águas. Passeio das Águas, quando a gente fez a fusão Allianz com Sonai, ele entra no nosso portfólio com 19,5 milhões de NOI, e naquela época, uma avaliação baseada no cap rate da fusão de 145 milhões de reais. Ele, em 2023, entrega 37 milhões e meio praticamente, um crescimento de mais de 90%, e um valuation de 460 milhões, ratificado por uma transação que fizemos no início desse ano, onde vendemos 10% desse ativo nessa precificação. Então, isso mostra, mais uma vez, a capacidade de alocação de capital, a nossa capacidade da operação, de transformar o ativo e de tirar valor do ativo. E, como a Dani disse antes, a gente vai continuar com muita disciplina na alocação de capital, seja no investimento, seja no desinvestimento, sempre muito alinhado à nossa estratégia. E aqui eu chamo agora o Mário para dar continuidade. Muito bom dia. Sou Mário Oliveira, sou responsável aqui pela área de desenvolvimento e novos negócios na ALUS. E hoje venho falar um pouquinho sobre dois pontos, que é desenvolvimento de shopping e depois o nosso programa de desenvolvimento de multiusos no entorno dos nossos shoppings. Nós hoje na companhia, em termos de projetos desenvolvidos, temos cerca de mais de 360 mil metros quadrados de área já desenhada. E isso dividido aqui em 3 pilares. Falar aqui na parte de expansão, parte de redesenvolvimento e revitalização. O que é que nós consideramos que é uma expansão? Expansão é tudo aquilo que nós acrescentamos área bruta locável ao nosso empreendimento. Ou seja, vamos crescer o empreendimento em área bruta locável. Redesenvolvimento, o Vicente e o Filipe falaram um pouco, é a transformação de áreas que têm uma função e que passa a outra. Quer dizer, área que é uma âncora, que passa a satélite, ou uma área que é maior, como vimos no Tamboré, que conseguimos fazer um mall com um novo racing track, criando valor, aumentando a rentabilidade por metro quadrado dessa área. E, por último, a revitalização. A revitalização, o nosso programa de revitalização tem como objetivo melhorar e aumentar a estética do ativo, tendo sempre o consumidor no centro. Ou seja, nós introduzimos novas features em termos de design, introduzimos tecnologia e experiência. E com isso criamos um novo apelo para o shopping. E nós temos tido sucesso, só para terem uma noção, em todos os investimentos que nós fizemos, os shoppings tivemos investimentos em revitalização, a venda média cresceu 12% nos últimos anos. Ou seja, quer dizer que o consumidor reconhece essa melhoria no ativo, reconhece as melhores experiências, reconhece que tem um ativo mais agradável para interagir. No nosso pipeline para 24, nós temos previsto investir em 8 ativos. Em termos de expansão, vamos começar em Maceió. Redesenvolvimento, vamos fazer o L4 do Leblon e uma nova ala gourmet no Shopping Recife. E revitalização, aqui o Shopping Leblon, o Shopping Vila Lobos, desculpem, Shopping da Bahia, o Del Rey, o Center Uberlândia e o Parque Dom Pedro. E trago aqui o case do Parque Dom Pedro, que é um case bastante interessante. O shopping tem mais de 125 mil metros de área bruta locável, tem mais de 35 mil metros de mall e está numa fase muito interessante para ser visitado. Porquê?
porque metade do shopping já sofreu uma revitalização. E se nós virmos aqui, esta é a parte que já sofreu revitalização, são 2 corredores, é o corredor das flores e o corredor das árvores. Se forem lá hoje, vocês vão verificar a gradibilidade com que ele ficou com mais luz natural. Ele parece que é mais largo, mas os frentes de loja estão exatamente no mesmo local. Através da iluminação e do tipo de pavimento que colocamos, ele fica com uma gradibilidade superior. E conseguem verificar porque metade dele não está feito, ou seja, há 2 corredores, que é o corredor das pedras e o corredor das colinas, que não está, então hoje está num momento ótimo para visitarem e veem o antes e o depois. Este ano vamos continuar aqui com o corredor das pedras, vamos revitalizar, e ficam a faltar o revitalizar o corredor das colinas e a entrada das águas, que é o centro do shopping, onde tem a praça de alimentação. Mudando para o nosso programa de multiusos no redor dos nossos ativos, nós tínhamos 7,8 milhões de metros quadrados de potencial construtivo, em que vamos acertar esse valor com os desinvestimentos que o Mauro falou. Portanto, no próximo TRI vamos acertar esse valor, mas hoje temos já contratos assinados para 43 torres de 6 tipos de usos diferentes. Dessas 43 torres, 10 já estão em construção e isso gera um valor geral de venda, um VGV, de mais de 3 bi. Em termos do nosso modelo de negócio, nós não entramos no risco de incorporação. Nós fazemos esses contratos com uma permuta financeira com um valor mínimo garantido. E vendemos no caso de alguns usos, como é o caso do hospital ou o caso do hotel, aí sim vendemos o terreno e não fazemos permuta. Isso gera-nos um caixa de mais de 400 milhões e traz-nos para a nossa área primária, quando tiverem essas 43 torres concluídas, mais de 20 mil consumidores qualificados. Isso quer dizer que induzimos o crescimento da nossa área primária. E trazendo aqui um case, explicando aqui um pouquinho como é que nós funcionamos, como é que nós fazemos este trabalho do multiuso. Nós dividimos a etapa em 4, começamos com o Master Plan. O Master Plan é o planejamento estratégico daquele ativo. Nós pensamos no shopping como o elemento central de todo o desenvolvimento, ou seja, temos o shopping no centro e depois todos os outros usos andam na sua periferia. Porque se for bom para o shopping, com toda a certeza, tem uma interação positiva com os outros usos. Portanto, fazemos um planejamento estratégico, vamos à cidade procurar parceiros fortes naquele tipo de uso, fechamos contratos, negociamos não apenas o preço, mas também os prazos de entrega de cada uma das unidades e depois acompanhamos a gestão desse contrato. Ou seja, nós tentamos ajudar na criação de bairros planejados para que viver, trabalhar e se divertir e cuidar da saúde, tudo num único local. Ou seja, transformar os nossos shoppings em verdadeiros hubs sustentáveis. E trazemos aqui o case do Passeio das Águas. No Passeio das Águas, passamos esses passos todos que eu vos referi, começamos por fazer um master plan, começamos por verificar os potenciais de expansão, onde é que colocamos as torres para outros usos, e depois fomos a Goiânia e reunimos com dezenas de incorporadores. Aí fechamos um contrato com a EBM Cirela para fazer um complexo de 6 torres residenciais. Em setembro de 22 foi feito o primeiro lançamento de 3 torres residenciais, que até hoje vendeu mais de 80%. Portanto, isso, aqui vocês conseguem ver o shopping, está aqui atrás, aqui vai ser o complexo das 6 torres residenciais, já em construção, esta fotografia é de julho, e depois a segunda fase vai ser aqui. Portanto, nós, com isto, como já vimos noutras praças, depois podemos, se tiverem curiosidade, mostrar-vos, conseguimos induzir o crescimento imobiliário da cidade para o entorno do shopping com uma qualidade que nos interessa. Ou seja, conseguimos induzir não só um crescimento, mas o crescimento com qualidade para termos consumidores qualificados no nosso entorno. Ou seja, temos o adensamento da região da área primária, a atração de consumidores qualificados a walking distance do shopping
E neste caso em particular, vamos ter mais de 3.000 pessoas quando esses seis prédios residenciais estiverem concluídos. Estamos a falar de, muitas vezes, transformar áreas de cidades em bairros completamente planejados e sustentáveis que interagem entre si, em que tudo funciona uma walking distance entre os vários usos. Isto era o que eu tinha para dizer hoje. Estou disponível para responder a perguntas e questões que tenham. Vou chamar a Dani e o Rafa para abrir a sessão de Q&A.